Assalamu alaikum, meu filho. Waalaikumsalam, pai. Meu filho, você quer ouvir as histórias dos profetas hoje? Histórias de profetas? Mashallah, isso parece ótimo. Por favor, me diga, pai. Inshallah. Que tal eu contar a história do primeiro profeta que viveu? Você quer ouvir essa história? A história do primeiro profeta? Mashallah. Por favor, pai, conte a história. Tudo bem. Agora, antes de começar a história, deixa-me fazer uma pergunta. Isso está ficando muito interessante. Vá em frente, pai. Faça-me a pergunta. Certo. Agora me diz. Você sabe quem foi o primeiro homem a viver na Terra? Você pode me dar uma dica, por favor? Haha. Certo, aqui estão algumas opções. Foi Adam, alaihi salam, ou Iblis. Eu sei a resposta. Foi Adam, alaihi salam. Mashallah. Você está certo, meu filho. Tudo bem. Agora, deixe-me começar a história. Bismillah. Há muito tempo atrás, Allah, subhanahu wa ta'ala, criou o sol, a lua e a terra. Depois de criá-los, ele viu que a sua criação estava incompleta. Então ele pediu aos seus anjos que coletassem barro da terra. Os anjos obedientes coletaram argila, e Allah fez uma figura humana com ela, e deu-lhe o nome de Adam, alaihi salam. Mas a figura não se moveu por 40 longos anos. Ficou parado ali. Quando Iblis viu esta figura, ele ficou confuso e assustado. E depois de 40 longos anos, um dia, Allah subhanahu wa ta'ala soprou seu espírito em Adão, alaihi salam. Quando o espírito chegou à cabeça da figura, ele espirrou. Quando o espírito alcançou seus olhos, ele viu toda aquela comida maravilhosa espalhada por ali. Então o espírito chegou ao seu estômago, e Adão, alaihi salam, sentiu fome. O profeta viu as frutas por aí. Então, antes que o espírito pudesse alcançar as suas pernas, ele pulou em direção às frutas. Adão, alaihi salam, caiu porque não conseguia mover as pernas. Então Allah, subhanahu wa ta'ala, pediu a todos os anjos, incluindo Iblis, que se prostrassem diante de Adão, alaihi salam, em sinal de respeito. Um por um, todos os anjos se prostraram diante do profeta, exceto Iblis. Iblis disse que ele era melhor que o profeta e que foi feito de fogo. Allah ficou irado com essa desobediência e baniu Iblis do paraíso. A partir desse dia, Iblis foi chamado de Shaitã e ele foi jogado no inferno. Shaitã ficou muito zangado com os humanos e foi banido do paraíso por causa deles. Então Shaitã decidiu se vingar enganando os humanos. Allah subhanahu wa ta'ala então ensinou a Adão, alaihi salam, os nomes de todos os animais do paraíso. O leão, a ovelha, o camelo, o elefante, a pomba, o pavão e muitos outros. Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta que tinha permissão para comer todas as frutas do jardim, exceto uma. Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta que ele não deveria comer o fruto da árvore do conhecimento, pois era proibido. Adão, alaihi salam, passava a maior parte do tempo brincando com os animais no paraíso. Depois de alguns anos, o profeta ficou solitário, pois não havia outros humanos no paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala viu isso. Então ele decidiu dar uma esposa a Adão, alaihi salam. Naquela noite, quando o profeta estava dormindo, Allah subhanahu wa ta'ala criou a primeira mulher. Quando o profeta acordou, ficou feliz em ver a mulher. Então ele a chamou de Hawa, porque era feita de algo vivo. Ambos viveram felizes no paraíso por muito tempo. Shaitã ainda estava bravo com os humanos. Muitos anos se passaram.
Então Shaitan sabia que o profeta devia ter esquecido as palavras de Allah, subhanahu wa ta'ala. Um dia, Shaitan fez um plano que baniria o profeta e a sua esposa do paraíso. Shaitan foi ao paraíso e enganou o profeta e sua esposa, fazendo-os comer o fruto proibido. O profeta e a sua esposa, sem saber, colheram a fruta e começaram a comer. Lá, mas antes mesmo que pudessem terminar de comer a fruta, eles sabiam que tinham cometido um pecado grave. Eles estavam agora cheios de dor, tristeza e vergonha. Depois de comerem o fruto do conhecimento proibido, eles perceberam que estavam nus, pois eles correram para se cobrir com folhas. Agora eles estavam realmente assustados, pois eles sabiam que Allah, subhanahu wa ta'ala, os puniria por sua desobediencia. Quando Allah, subhanahu wa ta'ala, soube disso, ele ficou furioso, ele ficou bravo, e o profeta e sua esposa foram expulsos do paraíso. O profeta e sua esposa caminharam por muito tempo, e finalmente se estabeleceram perto de um rio. O profeta sabia que a vida na terra seria muito difícil. Ele teve de construir uma casa para eles viverem. Ele teve de trabalhar duro para alimentar a sua família. Eles não tinham mais os prazeres que desfrutava no paraíso. Depois de alguns anos, Hawa deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Eles deram ao menino o nome de Kabil. E mais tarde Hawa deu à luz outros gêmeos. Novamente um menino e uma menina. Desta vez, deram ao menino o nome de Rabil. Tanto Abil quanto Kabil cresceram. Kabil dedicou-se à agricultura, trabalhando nos campos e cultivando plantações. Quando Abil cresceu, tornou-se pastor e cuidou das ovelhas. Quando Abil e Kabil cresceram, se tornaram adultos, o profeta decidiu casá-los. Como não havia outras mulheres na terra, o profeta decidiu casar Kabil com a irmã gêmea de Rabil e Abil com a irmã gêmea de Kabil. A irmã gêmea de Kabil era linda. Embora a irmã de Abil não fosse tão bonita, Kabil não ficou feliz com o arranjo e queria se casar com a sua própria irmã. Houve uma discussão e o profeta decidiu resolver a questão, oferecendo um sacrifício a Allah, subhanahu wa ta'ala. Foi decidido que aquele cujo sacrifício fosse aceito se casaria com a irmã de Kabil. Abil retirou o melhor cordeiro do seu manto e o ofereceu como sacrifício a Allah, subhanahu wa ta'ala. Mas Kabil não queria oferecer as melhores frutas e vegetais como sacrifício. Em vez disso, ele escolheu vegetais e grãos ruins para o sacrifício. Allah, subhanahu wa ta'ala, aceitou o sacrifício de Rabil, mas rejeitou o feito por Kabil. O profeta estava presente quando eles fizeram seus sacrifícios, e foi decidido que Rabil se casaria com a irmã de Kabil. Mas Kabil não estava nada feliz. Ele estava tão bravo que queria matar Abil. Um dia, Abil chegou tarde em casa, e o profeta enviou Kabil para procurá-lo. Kabil foi procurar por Rabil, e foi aos campos procurar por Rabil. No final, ele encontrou Rabil caminhando em direção à casa. Kabil ainda estava bravo com Rabil. Sua oferta foi aceita, mas a minha não. Ao que Rabil respondeu: Allah só aceita aqueles que o temem. Kabil ficou furioso ao ouvir isso, e pegou uma pedra para atingir Rabil. Abil viu isso, e embora fosse maior e mais forte que Kabil, disse: mesmo que você estenda a mão para me matar, eu nunca estenderei as minhas mãos para lhe fazer mal. Porque eu temo a Allah, subhanahu wa ta'ala. Esse comentário enfureceu ainda mais Kabil, e ele o atingiu com a pedra, matando-o instantaneamente. Quando Kabil percebeu que Abil estava morto, ele ficou apavorado e não sabia o que fazer. Ele não queria que seu pai soubesse o que havia feito, então começou a pensar em maneiras de esconder seu pecado. Kabil vagou de um lugar para outro com o cadáver de Abil tentando escondê-lo. Foi quando ele viu 2 corvos brigando entre si. Durante a luta, um corvo matou o outro e o morto caiu. O corvo vitorioso então arranhou e cavou um buraco no chão. Ele enterrou o corvo morto no buraco que havia cavado. Então ele encheu o buraco com lama.
Isso deu uma ideia a Kabil. E como os corvos, ele cavou um buraco no chão e enterrou o corpo de seu irmão nele. Esse foi o primeiro enterro de um homem. Kabil ficou envergonhado do que havia feito. Sheitã o conquistou e ele sabia que não poderia mais voltar para sua família. O profeta sabia o que havia acontecido e lamentou a perda de seu filho. Ele havia perdido seus 2 filhos. Um estava morto e o outro foi enganado por Sheitã. Ele alertou seus outros filhos sobre Sheitã e pediu que sempre obedecessem aos comandos de Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Depois de muito tempo, o profeta teve muitos outros filhos. O profeta envelheceu e seus filhos o amavam muito. Quando o profeta Adão, alaihi salam, percebeu que sua morte estava próxima, ele nomeou seu filho Shit, alaihi salam, como sucessor de sua família. No momento da sua morte, os anjos vieram à sua casa e ficaram ao lado dele. Quando o profeta percebeu que o anjo da morte havia chegado, ele sorriu pacificamente e faleceu. Mashallah, que história maravilhosa. Alhamdulillah, que bom que gostou. Lembra da história? Claro que sim. Vá em frente. Pergunte-me. Agora me diga o nome do primeiro humano que Allah, Subhanahu wa Ta'ala, criou. Foi Adam, alaihi salam. Isso é ótimo, querido. E me diga o nome de sua esposa. Foi Hawa. Profeta banido. Por quê? Eles foram banidos porque comeram o fruto do conhecimento proibido. É por isso que Allah Subhanahu wa Ta'ala os expulsou do paraíso. Não é mesmo, pai? Isso mesmo. Agora vou fazer a próxima pergunta. Diga-me os nomes dos primeiros filhos do profeta. Foram Kabila e Habila. Mashallah. Você está dando todas as respostas certas, meu filho. Deixa-me ver se consegues responder a esta. Qual era a profissão de Kabil? Ele era um fazendeiro. Isso mesmo. E agora a última pergunta. Quem o profeta nomeou como sucessor da sua família? Você pode me dar algumas dicas, pai? Haha, tudo bem. Aqui estão as pistas. Foi Kabil, Habil ou Shit, alaihi salam? Shit. Foi Shit. Alaihi salam, pai. Não é mesmo? Sim, querido. Alhamdulillah. Você é um garoto tão inteligente. Agora é tudo por hoje. Inshallah, contarei outra história amanhã. Ma, assalama. Boa noite, pai.